A paz do Senhor para todos. Que bom que aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Te convido a pegar sua Bíblia, a revista da Escola Dominical. Hoje será a lição 4, que tem por título Como se deu o ministério de Jesus. Vamos lá? Vamos orar primeiro? Amantíssimo Deus, Pai de toda graça, misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Seja o centro, o orientador. Fala, Pai, aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Senhor, nós te pedimos para que Tu conduza tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então, a lição hoje é a lição 4, né? Como se deu o ministério de Jesus. E a leitura proposta se encontra em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14 até o 20, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após eles. E o versículo tema que temos nessa lição se encontra em João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabemos que João, ele foi o precursor. Ele veio antes anunciando que viria aquele que seria o Salvador, aquele que batizaria não nas águas, mas com o sangue, com o Espírito Santo, melhor dizendo, com o Espírito Santo de Deus. Então a gente entende através desta palavra que Jesus, no seu chamado, e aí vem o primeiro tópico da lição, uma chamada, uma missão a ser cumprida. Na lição 2, falamos muito acerca de decisão, não foi? Acerca de escolhas. E quando a gente fala de chamada, de ministério, vamos falar aqui acerca do ministério, da chamada de Jesus, e também vamos trazer para os nossos dias, nós entendemos, né, essa questão do que vem a ser chamada. Né? A gente sabe que é um convite, né, uma solicitação ou uma ordenança. E aí vem a questão da escolha, da decisão. Ao recebermos uma chamada, ao recebermos um convite, aceitamos ou não aceitamos. E graças a Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao receber este convite de vir à Terra para um plano de salvação, Ele aceitou. E hoje estamos aqui podendo desfrutar desta graça maravilhosa. E no tocante à chamada de Jesus e seu ministério, podemos dividir em duas partes. Né? Uma seria o ministério dele, né, terreno. Né? Jesus, ele se envolveu com os mais diversos detalhes na vida humana. Acabamos de ler aqui em Marcos que ao caminhar, ele começou ali a sua escolha dos seus discípulos, porque ele sabia que não ficaria. Ele teria que deixar discípulos para que a obra continuasse. Então ele começou a ler aquelas escolhas dos seus discípulos, fez aqueles milagres que nós sabemos que se encontram na palavra de Deus, e também teve um ministério messiânico, né? Um Cristo sacerdotal, um rei, um profeta, o Messias esperado, aquele que veio para a salvação humana. Então nós entendemos que o chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa. É o plano que Ele tem para mim, é o plano que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele já tem tudo projetado, tudo planejado. E Ele quer que nesta nossa caminhada o convidemos para seguirmos juntos com Ele até o findar da nossa história
aqui na terra. Entendemos que diante do ministério, da chamada, tem a chamada, né, universal, que todos nós fomos convocados, que é para proclamar o amor de Deus, proclamar que Jesus está voltando, proclamar acerca do nosso Deus, né? Todos nós fomos chamados para este ministério, que é evangelizar, falar do amor de Cristo, mas também tem aqueles individuais, que Deus ele atua mediante as nossas aptidões, os nossos dons e talentos. Então, qual é o seu talento? Qual é o seu dom? O que você tem colocado à disposição desse nosso Deus para que Ele possa te usar neste ministério? A gente vê lá em Efésios, capítulo 11, capítulo 4, melhor dizendo, e versículo 11, o seguinte, ó. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então o Senhor, na sua multiforme graça, distribuiu entre nós, cada um o seu talento, cada um o seu dom. E é aí que Ele vai nos usar para a chamada, para o ministério que Ele tem através das nossas vidas. O segundo tópico dessa lição vem trazer a questão do ministério terreno de Jesus. Falamos um pouco, né, que Jesus, Ele cumpriu a sua missão maravilhosa, Ele fez tudo correto no plano da salvação. Em João capítulo 19, versículo 30, nós vemos o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Senhor, Ele fez a sua obra completa, está consumado, o que eu tinha que fazer eu fiz. O que eu tinha que entregar, derramar, que foi o meu sangue, está feito. Agora compete a cada um de nós receber, abraçar esta obra tão maravilhosa ou abrir mão desse sacrifício de Cristo. A obra que Ele fez está consumada, estava ali já pronta. Pai, está tudo feito. Sofri por eles, morri por eles, derramei meu sangue por eles. Agora compete a cada um de nós assumir, né, essa tão grande maravilha que é ser filho de Deus ou não. Então, Ele cumpriu a sua missão. Jesus abraçou maravilhosamente bem a obra. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi-nos dada essa oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de uma nova vida, de sermos gerados novamente. Cristo nos deu essa linda oportunidade. Glória a Deus por isso. E no seu ministério terreno, Jesus se fez carne, habitou entre, os humanos, porque era parte do propósito do plano de Deus. Em Filipenses 2, versículo 7, diz o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em 2 Coríntios 5, 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Cristo nos amou de tal maneira que, mesmo não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós. Glória a Deus por esta tão maravilhosa obra. E no ministério de Jesus, todo o seu ministério nos inspira, nas suas atitudes, porque Jesus ele passou por aqui e foi deixando rastros das suas atitudes. E como o homem orava e jejuava, você pode ver em Marcos 1, versículo 35, Mateus 4, versículo 2. Jesus também ia ao templo e à sinagoga. Você também pode ir anotando, depois vendo aí na Bíblia, Lucas, capítulo 22, versículo 53, ou Lucas 4, versículo 44. Ele lia as Escrituras, Lucas 4, 17. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra. Você também pode conferir na palavra de Deus em Lucas capítulo 6, versículo 18 e Mateus 5, versículo 2. Então Jesus ele foi deixando vários rastros da sua atuação
como homem aqui na terra. Sabemos que Cristo foi 100% Deus e 100% homem. Cristo foi 100% Deus e 100% homem. O ministério messiânico de Jesus. No tópico 3. Jesus era Messias tão esperado e citado nas Escrituras Sagradas. Em Isaías 7, versículo 14, diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel. Também podemos ver, e até ver aqui, em algumas passagens da Bíblia, não vai dar para a gente ver todas devido ao nosso tempo, mas olha só, a gente pode ver aqui rapidamente alguns trechos. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte, E tu, Belém Efrata, posto pequeno entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Temos também Zacarias 9:9, Zacarias 12:10, e dentre outros textos bíblicos acerca da vinda desse Messias tão esperado. E na esfera messiânica do ministério de Jesus, nós temos 3 pilares, que é Jesus sacerdote, Cristo sacerdote perpétuo. Podemos ver em Hebreus 7, do versículo 23 ao 24, ele se deu em sacrifício por nós. Jesus também rei, coroado de majestade. Outros reis dependiam de circunstâncias humanas para serem colocados em tronos. Agora o nosso Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória a Deus, aleluia. Profeta, como profeta, cumpriu a promessa feita a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, e foi poderoso em obras e palavras. Cristo Jesus, em seu ministério, chamado, foi a resposta para a nossa salvação. Hoje, somos chamados para proclamar este evangelho, para falar acerca desse Jesus tão maravilhoso, tão importante para as nossas vidas e para a humanidade. No tópico 4, qual é o seu chamado? Trazendo para os nossos dias de hoje, qual tem sido a sua postura, frente ao chamado de Deus para a sua vida? Talvez você me pergunte, mas Fabiane, eu não sei qual é o meu chamado. E como eu posso saber qual é este chamado que Deus tem para a minha vida? A resposta é objetiva demais. Temos que buscar do Senhor esta resposta. Temos que buscar do Senhor esta resposta. É orando, é meditando na palavra de Deus, é buscando do Senhor aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida, no tocante a esse ministério, no tocante a essa chamada. É lendo a Bíblia, é buscando mesmo ter intimidade com Deus. E na Bíblia a gente encontra vários exemplos de pessoas que foram convocadas, chamadas para uma grande obra. Samuel, Davi, teve Débora, Esther, vários outros. Me vem à memória uma mulher por nome Dorcas. Você conhece? A história de Dorcas se encontra lá em Atos. Lá em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Você vai ver que Dorcas, ela tem uma história muito bonita. Dorcas, ela servia ali a comunidade com suas ações, com suas boas obras, com suas esmolas. Dorcas, ela não tinha nenhum microfone, ela não tinha nenhum púlpito. Dorcas, o que ela tinha como ferramenta, instrumento para a execução do seu chamado, era uma linha, era uma agulha, eram pedaços de tecidos. Não importa qual é o instrumento que Deus ele vai nos proporcionar para fazer a obra. O que temos que fazer é colocar em prática. Eu não sei se a sua vocação é para o louvor, então se esmere, cante, estude. Eu não sei se é para o ensino, se é para a palavra, leia a Bíblia. Busque realmente conhecimento em crescer nesta área. Eu não sei se é na cozinha. Então peça ao Senhor graça para administrar bem as panelas, administrar bem os talheres,
aonde o Senhor, Ele tem realmente um propósito para a minha vida e para a sua, que Ele nos use poderosamente, independente dos instrumentos, sejam quem tenha um microfone, quem tenha uma cadeira, quem tenha uma caneta, quem tenha uma agulha, quem tem uma máquina, não sei, mas use todos os instrumentos para a obra do Senhor, para realmente você ser um instrumento vivo na obra do Senhor. Isto é importante. O Senhor, Ele vai nos usar de acordo com as nossas aptidões, de acordo com a nossa vocação. Ele nunca vai fazer além, Ele vai trabalhar em você, naquilo que você é, naquilo que Ele te criou para ser, naquilo que Ele te proporcionou ser. Somos um corpo, o corpo de Cristo. E num corpo nós temos vários membros dentro desse corpo. E cada um tem a sua funcionalidade. O importante é que tudo esteja funcionando para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E voltando um pouco na história de Dorcas, a gente vê que Dorcas ela vem adoecer e morre. Toda a comunidade entrou no desespero, porque ninguém queria perder Dorcas. Porque quando nós temos um chamado, quando nós estamos à disposição do Senhor, a gente é agente transformador de vidas. E Dorcas, ela era uma pessoa que ajudava a transformar vidas. E ela morreu. Ficaram desesperados. E foram em busca de Pedro. Lembra de Pedro? Um dos discípulos do Senhor Jesus? Então, foram atrás dele, esperando que o milagre acontecesse. Pedro então recebe aquele convite, vai até Jope, onde Dorcas morava, e ali ele chegando na casa, pede que no quarto as pessoas saiam, ele ora, pedindo do Senhor a orientação e a execução do que ali deveria acontecer. Porque Deus poderia não ter ressuscitado Dorcas? Poderia. Dorcas poderia ter morrido e acabou sua história? Poderia, mas aprove ao Senhor trazer de novo a vida daquela mulher. E assim aconteceu, e a Bíblia vai nos falar que muitos creram em Jesus. Muitos alcançaram a salvação a partir daquele momento onde clamaram, oraram e pela misericórdia do Senhor, Dorcas voltou a viver. Que possamos impactar vidas, assim como Dorcas também impactou. Que possamos ser bênção nas nossas comunidades. Que possamos ser bênção na nossa família. Que possamos ser bênção no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, aonde o Senhor tem nos colocado. Que eu e você sejamos bênção do Senhor para aquela localidade, para aquele espaço. E o que Cristo precisa é achar em mim e você um coração aberto para fazer a obra dele. É isso que ele precisa, de um coração voluntário, de uma vida aberta, para que ele possa nos usar. Vocês entendem que o chamado é de Cristo, o ministério é de Cristo, ele acha graça em nós, confia mistérios a nós e nos ajuda nesta execução. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Tudo que ele faz é bom demais. Tudo que ele faz é bom demais. Então, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Que possamos ser ceifeiros do Senhor em um momento onde o mundo clama por socorro, onde o mundo está desesperado, muitos sem esperança, muitos enlouquecendo com tudo que está acontecendo, mas nós temos a nossa esperança em Cristo. Nós temos a paz de Cristo que excede todo o entendimento, aquela paz que nos tranquiliza, aquela paz que nos deixa descansar no Senhor. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Que possamos verdadeiramente permitir viver a chamada de Deus. Permita-se viver a chamada de Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir na sua chamada. E você vai ver que Deus ele vai colocando situações para que você seja a flecha naquele momento, seja o instrumento naquele momento. Deus vai abrindo meios, vai abrindo condições, Deus vai nos dando palavra, Deus vai nos dando discernimento, Deus vai nos dando visão, Deus vai nos dando o que passar, porque é o nosso Deus que nos conduz, é Ele que faz. Muitas das vezes você chega perto de uma pessoa, nem te conhece, e através do Espírito Santo de Deus, ela é revelada acerca de alguma coisa que você está passando. É o Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa, e pela misericórdia, ela está sendo usada para te abençoar, para falar algo acerca do Senhor.
para a sua vida. Que possamos, neste dia, meditar mais e mais na palavra do Senhor, conhecer mais e mais a Cristo. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Que possamos fazer deste louvor a nossa oração diária. Não importa onde for, nós te seguiremos, seremos teus instrumentos para fazer a tua vontade e a tua obra. Muito obrigada, Senhor, pela vida dessa pessoa que se prontificou em ouvir, em ver este vídeo. Continua nos dando da tua graça e nos abençoando em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.